Mas é um povo imutável. Fala assim, Deus é imutável, mas nós somos movimentados. Nós evoluímos. Pelo menos essa é a ideia. Essa é a ideia. Isso está em Malaquias 3:6. Diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Israel, de Jacó, não sois consumidos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Queridos, uma coisa que nós precisamos tomar cuidado é uma noção muito errada que nós temos. Quando nós encontramos pessoas que há muito tempo nós não vemos, achamos que nós estamos encontrando aquela pessoa que nós vimos, da última vez que vimos. Entenderam? Está meio confuso, né? Eu vou reformular assim. Bom, você, por exemplo, você encontra uma pessoa hoje e você tinha uma ideia dela há 10 anos atrás ou há 3 anos atrás, e aí você age com ela e fala com ela e trata com ela da mesma forma que você agia há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, há 1 semana atrás. E isso é um equívoco. Por quê? Porque o que eu sou hoje não tem nada a ver com aquilo que eu era 1 ano atrás. Logicamente que nós construímos sobre bases sólidas, e a única base sólida nas nossas vidas que permanece é Jesus. Mas nós vamos mudando, e é necessário que isso aconteça. É muito importante que isso aconteça. Então, muitas vezes, nós desistimos das pessoas porque achamos que nesse período que elas estão conosco, elas não mudaram. Muitas vezes nós desistimos do nosso líder, ou desistimos do nosso país, e achamos achamos que ele não mudou. Irmãos, as coisas mudam. As coisas são acrescentadas. Então, fala para o teu irmão assim, o que eu sou hoje, eu não serei amanhã. Eu serei outra pessoa amanhã. Então, é o grande barato, o grande prazer de conhecer as pessoas é que elas são diferentes a cada tempo. Agora, porque isso é uma característica do ser humano, é a mutabilidade. Agora, quando isso se torna um problema? É quando a pessoa não muda, ou quando ela muda para pior. Então, nós estamos aqui com 2 problemas. Um é você não mudar. São pessoas que entra ano e sai ano, não sei se você já viu isso, você olha assim, aí você vai conversar e você vê que ela está igual. Ela não mudou nada. Continua com o mesmo posicionamento, continua com os mesmos traumas, com os mesmos complexos, com o mesmo chororô, o mesmo mimimi. Continuam da mesma forma. Não evoluíram, não melhoraram, não cresceram, não mudaram de nível. Elas eram nível madeira e continua madeira. Umas eram nível pano, continua pano, ou umas eram nível madeira e está em pano. Algumas estavam em nível ouro, agora são nível cobre, porque diminuíram. Ou aquelas que estavam há 10 anos atrás no mesmo nível. Então, nós precisamos aprender, irmãos, que as coisas mudam, que a nação muda, que tudo muda. E por causa da imutabilidade de Deus, nós achamos que nós também temos que ser como Deus nesse sentido. A imutabilidade é um atributo exclusivo de Deus. Exclusivo, irmãos. Nem os anjos também mudam. Porque anjo é ser criado, e anjo aprende. Por que Deus é imutável? Por dois motivos. Uma, porque Ele não pode mudar. Se tem uma coisa que Ele não pode fazer é mudar. Por que Ele não pode? Não é porque Ele está impedido de mudar, tem uma lei sobre Ele. Não, é porque é impossível Ele mudar, porque Ele já é perfeito. Segunda coisa, Ele não muda porque Ele não precisa mudar. Fala para o teu irmão assim, Deus não precisa mudar. Fala assim, já você... Quem está entendendo está sendo falado aqui?
Então, o que eu era semana passada, não sou mais. Prazer, Rairine Batista Marques. Estou me apresentando para você, irmão. Vocês não entenderam a piada? Era para rir agora. Prazer, muito prazer, sou Rairine Batista Marques, o novo, o dessa semana. E semana que vem? Semana que vem eu vou ser outra pessoa. Pastor, mas então é uma pessoa de várias caras? Não. É uma pessoa que agrega aquilo que vai aprendendo e vai melhorando. E eu creio que eu tenho melhorado. Aliás, essa é a grande preocupação de me analisar a mim mesmo e ver se eu melhorei. Se eu não mudei para pior, porque tem gente que muda para pior, mas tem gente que muda para melhor. Quantos aqui reconhece que no último ano melhorou bastante? Ai, que bênção. Levanta, deixa a mão levantada. Olha para os seus irmãos, olha só quanta gente mudada. Aplaude o Senhor. Muitos aqui roubavam, hoje não roubam mais. Muitos se drogavam, hoje não se drogam mais. Muitos eram desonestos e hoje são honestos. Muitos eram seres habitantes do inferno, hoje são seres habitantes dos céus. Muitos eram bastardos, hoje são filhos. Aliás, eu estou escrevendo um livro chamado De Perdidos a Varão Perfeito. De perdidos a varão perfeito. O mundo espiritual é dinâmico. O mundo espiritual, se não há mudança em nós, ou se há uma mudança, por exemplo, Palmeiras acho que agora é campeão, né? Não tem mundial ainda, mas ele chega lá. A gente ora, as coisas mudam, você viu? Presta atenção. Fala para o teu irmão, você é muito perigoso você não perceber as mudanças. Cada lugar que você vai é diferente do outro. Quem tem feito visitas nas casas aqui? Sim ou não? Você chega no lugar, você vai querer falar a mesma coisa que você falou na outra casa, se lasca. Aliás, você vai falar a mesma coisa, muitas vezes você até ofende. Se você sair daqui e for para o Japão, por exemplo, tem coisa no Japão que se você fizer, que é costume aqui, é ofensa. Se você chegar diante de uma pessoa e não fizer pelo menos isso daqui, ó, você está mal educado pra caramba. Se você for tomar sopa, você tem que fazer assim, ó. Se você não fizer, você está dizendo para a pessoa que você não está gostando. For na Itália, depois de comer, você tem que... Rota na rua. Você entende? Eu e a pastora, nós fomos para a Europa. Pior que nós fomos direto, saímos do Brasil, fomos direto para Londres. Aí chegamos em Londres, fomos para o hotel, tal, agora vamos sair para passear. E aí o tonto saiu lá, tal. Imagina, irmãos, que onde eu estou aqui é um lado da calçada, onde vocês estão é o outro lado da calçada. Aí eu estou aqui, aí eu fui atravessar. Não vi ninguém. Na hora que eu fiz assim, alguém me fez assim. Um ônibus daqueles vermelhos. Vou! Quase que eu morro. Por quê? Porque lá é o contrário. Na Europa, na Austrália, em alguns países é o contrário. Eles andam ao contrário lá, irmãos. Não é nós que andamos, é eles que andam ao contrário. Pra você ter uma ideia, irmãos, no hemisfério norte, é tão doido isso daí, que até a água, quando ela desce pelo ralo, ela vai em outro sentido. Você sabia disso? Que no Brasil, aqui no hemisfério sul, a água ela corre em sentido horário,
E lá no sentido anti-horário, ou vice-versa, não me lembro direito, eu nunca... É alguma coisa assim. Passou do hemisfério do meio para cima, a água, o ralo, ela faz um outro movimento. Ou seja, se você é o tipo da pessoa insensível às mudanças, você pode morrer. Então, além de você se preocupar em mudar, você precisa aprender a lidar com as mudanças. Eu nunca me esqueço, há 5 anos atrás, pastor César, meu pastor, ele chegou para todos os líderes do mundo todo e falou assim, olha, a partir de agora eu não quero ver ninguém pregando com um papelzinho na mão. Aí todo mundo fala assim, mas como assim? Vocês vão usar tablet, vocês vão usar celular, vocês vão usar qualquer coisa. E ele meio que forçou aquela velharada, aqueles pastores tudo já acostumados a fazer suas anotações no papelzinho, forçou os camaradas a ter que entrar na tecnologia. Porque para você fazer um material, para você escrever um texto, você precisa aprender a digitar. Eu, irmãos, para você ter uma ideia, eu não sabia nem digitar. Não sabia o que era digitar. Hoje eu escrevo como uma beleza, mas eu não sabia digitar. Eu sou da época, irmão, que para você... Vocês vão dar risada agora. Sou da época que para você aprender a digitar, você tinha que fazer um curso. Chamava curso de datilografia. Quem já ouviu falar disso aí? E era caro. O sonho dos pais era ter um dinheirinho para pagar um curso de datilografia para os filhos. Para ele poder se dar bem na vida. Porque quem não sabia datilografia ia ser peão. Então o cara, no mínimo, precisava saber datilografia para poder trabalhar no escritório. Para poder, né? Então, nós vemos ao longo da história, irmãos, pessoas, empresas que não mudavam e não tinham mentalidade de mudança. E aí se lascaram. Empresas de fotografia, por exemplo, que trabalhavam com filme, com foto, hoje, se não mudaram, muitas se lascaram. Empresas de relógio que acabaram sucumbindo porque não pegaram a tecnologia digital. Então, queridos, se você é o tipo da pessoa que veio hoje aqui, você veio para cumprir tabela, você veio para participar de uma reunião, de um culto, da missa, saiba de uma coisa, só para isso, saiba que você está equivocado. Porque toda vez que você busca, que você se reúne com seus irmãos, seja para comer uma pizza, nunca é uma pizza, nunca é um café, nunca é um jantar, sempre é o momento da mudança, sempre é a oportunidade que nós temos para nos enriquecer uns aos outros, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Se você veio hoje aqui e não está interessado em mudança, eu digo para você, mude. Mude a ideia e comece a ser alguém disposto a mudar. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é uma cultura diferente. O reino de Deus, fala para o irmão assim, o reino de Deus é assim. Ele é uma cultura diferente. Então algumas pessoas saem do mundo e elas vêm para cá, elas aceitam Jesus, elas até se batizam, mas na hora da mudança, aí que começa o conflito. Porque mudança, quem já mudou de casa aqui já? É horrível, né? Aí você tem que tirar tudo. Aí depende, se você é daqueles que comprou móvel na Marabrai, preço melhor ninguém faz. Aí você descobre, quando você desmonta o móvel, que ele é de papelão. Não, papel é um nível menor, né? Tem o de papel, de papelão, depois de aglomerado. Mudança
acontece prejuízo, você tem que se esforçar e carregar peso, se acostumar com o novo itinerário, se acostumar com a nova condução, se acostumar com os novos vizinhos, né, pastor Rogério? Pastor Rogério estava lá, um dia eu fui lá ministrar na casa dele lá, aí de repente eu vejo a pastora Gil saindo assim, meio brava tal, ela foi lá no portão, ela foi lá falar para os manos parar de fumar maconha, que estava entrando tudo da maconha, e os caras estavam ficando tudo louco lá Tem uns manos que estavam falando assim, eita, reunião da hora, velho. Brincadeira. Então você muda de lugar, você não sabe o que vai ter lá. Mas você tem um grupo de fumador bem na frente mesmo. Está uma corrente de ar e é tudo lá para dentro. Então você não sabe, mas as mudanças são necessárias, as mudanças são boas. Você tem que ser um apaixonado por mudança. Fala para o teu irmão, se você tem que ser um apaixonado por mudança. Então, se a sua célula tem 15 pessoas, ela tem que mudar para 20. Se ela tem 20, ela tem que mudar para 30. Se ela tem 30, ela tem que mudar para 50. Se ela tem 50, você tem que abrir mais 3 células. ...2019 não pode ser igual a 2018. 2019 é o ano da autoridade, é o ano do governo sobrenatural. Estamos curados para ir para as nações. Qual é a música dessa turma que não muda? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu também assim. Gabriela. Eu não gosto eu não gosto de ir em cemitério. Por que você não foi lá? Morreu o pai do seu discípulo? Porque eu não gosto de cemitério. Então, irmãos, você pode continuar não gostando, mas você tem que ter o costume agora mudar e começar a ir nas coisas que são importantes. Duas coisas que é um mito. Uma é que a gente não muda. A pessoa, esse aí não muda. Mentira, nós podemos mudar. Segundo mito, é que aquilo que você sente, você vai continuar sentindo. Não, irmãos, aquilo que você sente, você pode tirar. Porque nós não somos irracionais. Então, fala para o teu irmão assim, todo sentimento é mutável, todo pensamento é mutável, toda situação é mutável. Se hoje você está com problema financeiro, amanhã você vai estar melhor, você vai melhorar. Se hoje você está enfermo, você será curado. Se hoje você está nervoso, você vai ficar calmo. Se hoje você é um mala, você vai ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, porque você pode mudar. Você pode mudar. Aliás, eu estou fazendo o que aqui? Se eu não acreditasse na tua mudança, na minha mudança, eu não estaria fazendo o que aqui? Porque pessoas acreditaram na tua mudança, que começaram a orar por você, te convidaram para vir aqui, você agora é outra pessoa, porque alguém acreditou na tua mudança. O reino de Deus é dinâmico, o reino de Deus é sempre rumo ao mais, sempre melhorando, sempre melhorando. Então, pessoas que não melhoram na sua área profissional, que não melhoram na sua área... O casamento está ruim? Pastor, está ruim. Está ruim mesmo, está ruim, estava observando. Em que área que está ruim? Olha, vou te falar a área, quer ver? Em todas. E aí, o que você vai fazer? A vida é assim mesmo, né, pastor? Está ruim, vai ficar ruim. Ontem eu fiz um casamento... E no casamento, quando eu ministro o casamento, eu costumo, no final, tentar fazer uma ministração doida lá, né? Eu falo para os casais casados, darem as duas mãos um para o outro, e olhar nos olhos, e aprenderem a falar 3 palavras diárias. Então, todo casal tem que... Isso é muito importante, aprenda a falar, eu te perdoo,
Ou eu me perdoo, eu te perdoo. Outra coisa, eu te ajudo. E eu te amo. E na hora que eu falei assim, olha, na hora que você falou eu te amo, dá um beijo na boca da tua esposa. Tá? Mas é assim, não é beijo, não é bicotinha, não, é beijo de 10 segundos. E eu vou contar. 1, 2, eu conto. Mas como que é esse beijo? Eu sei lá, meu. Meu estilo é eu e minha esposa. É de língua mesmo. Agora, aí eu falei para os caras fazer. Um monte de gente se levantou, estava de mão assim dada. Agora você dá um beijo de 10 segundos. Um monte de gente não deu. Um monte de gente, aliás, mais da metade. Aí eu falei, eu fiquei inconformado. Falei assim, vocês entenderam? Agora vocês podem dar um beijo. Então, irmão, sabe o que aconteceu? Quando era solteiro, a pessoa não dava beijo, ela praticamente engolia a outra. Antropofagia. Parecia pernilongo, né? Tirando sangue do... Aí casa! E aí começa aquele sistema, começa aquela coisa. Na primeira semana, tal, na segunda, aí já dá aquelas bicotinhas de véio. Aquela coisa murcha. Sabe, tudo enrugado, aquela coisa enrugada. Aí depois nem isso. Aí fica longe. Para de beijar, para de abraçar, para de ser engraçado. E vai mudando para pior. E vai perdendo prazer na vida. E aí começa a pensar em besteira. Porque ao invés de melhorar, tentou ficar estagnado e aí decaiu. Um casamento ele tem que melhorar a cada dia. Um casamento tem que melhorar a cada dia. O seu casamento tem melhorado a cada dia ou você tem se arrependido a cada dia? Pessoas que se arrependem do casamento são pessoas que achavam que no dia que se casaram estava tudo resolvido. E esqueceram, e ninguém ensinou, ou ensinou e você não aprendeu, que casamento é uma construção. E aí você quer trocar de casa, trocar de apartamento, trocar de carro, e aí trocar de marido, trocar de esposa, para tentar ver se a vida dá um up, dá uma melhorada. Só que não adianta, irmão, porque o que você precisa é mudar você. Não adianta você... eu tenho visto as pessoas falarem assim, a igreja, precisa de igreja. Que igreja? A igreja somos nós. Fala para o teu irmão assim, a igreja somos nós. As nozes têm que ser quebradas para poder ser útil. Fala para o teu irmão assim, muda, 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 tem que mudar. Nós somos cristãos, estamos aqui, temos que nos responsabilizar de conhecer a cultura dessa nação, de a cultura dessa cidade. Eu comecei a pesquisar o que é Santo André, o que é o ABC. Deus deu revelações tremendas a respeito do ABC de Santo André. E a partir dessas revelações, eu comecei a mudar o meu procedimento. Hoje em dia, eu não faço mais guerra espiritual sozinho. Hoje em dia, a oportunidade que eu tenho de orar com alguns pastores, eu oro. Nós sabemos o que é São Bernardo, o que é São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires. Pesquisamos o que acontece, as demarcações espirituais. Lemos os hinos dos municípios para ver o que está escrito lá nos hinos. Nos hinos fala muito, os hinos são feitos por gente envolvida com coisas esotéricas, envolvido com coisas, como chama? Ocultistas. E lá eles revelam a intenção que eles têm, a importância. Aliás, uma coisa que eu estou querendo saber, quem são esses torrões andreenses? As famílias principais,
os sobrenomes das famílias principais, para nós estarmos citando esses sobrenomes nas nossas orações, que são as raízes de tudo que tem em Santo André. Em São Bernardo a mesma coisa, Diadema e assim por diante, São Paulo. Nós precisamos saber o que nos... Você entra numa empresa, tontão lá. Quem já entrou numa empresa, quis aplicar o mesmo esquema que você... Ah, mas é o mesmo ramo. Então, é o mesmo ramo, mas é outra empresa. Você está doido? É outro patrão, é outro chefe, é outra filosofia de trabalho. Você entrou, você tem que falar o que vai mudar, o que eu vou ter que mudar. Agora tem uns camaradas que começam a trabalhar e quer mudar o patrão. Quem já viu isso daí? Ele é muito burro. Ele é tão burro que ele tem uma empresa e você é peão. Pararam de falar eita? Eita. Anota isso daí que eu vou falar. Os analfabetos do século 21 não são aqueles que não sabem ler e escrever. Os analfabetos do século 21 são pessoas que não sabem aprender, não sabem desaprender e não sabem reaprender. Vou tentar de novo? Posso tentar de novo? Vamos ver? Os analfabetos do século 21 não são aqueles que não sabem ler. Os analfabetos do século 21, porque quase todo mundo sabe ler agora. Os analfabetos do século 21 são pessoas que não sabem aprender, não sabem desaprender e não sabem reaprender. Então qual o segredo? É aprender, desaprender e reaprender. Pastor, como desaprender? Então, irmão, tem coisas que você tem que desaprender. Porque ela está por fora. Você é obsoleto. Você tá Irmão, presta atenção. O tempo vai passando, nós vamos ficando obsoletos na nossa forma de nos comunicar, obsoletos na forma de agir com as novas gerações. Uma coisa que eu acho tremendo no meu pastor, meu líder, pastor César, é que ele percebeu, eles são muito ligados nisso. Há muitos anos já eu percebi que ele começou a fazer o quê? Colocar as filhas que eram jovens e perguntar para elas o que elas achavam da igreja. Eu faço isso, eu chamo os filhos dos meus 12, de tempos em tempos eu reúno com eles na minha sala e pergunto assim, como vocês estão vendo a igreja de uma forma geral? E eu pergunto para eles, e nesse grupo tem pessoas, tem criança, tem pessoas que vão lá desde os 6 anos de idade, 4, até 20 e poucos anos. E eu pergunto, o que vocês imaginam da igreja? Porque a minha visão é essa, as minhas músicas são essas que vocês ouviram hoje aqui. É legal? É legal, joia, mas Deus está fazendo coisas novas. Eu tenho percebido as músicas e hoje elas têm menos letra. Só que no meio lá daquela pouca letra, tem uma frase que é vinda direto do céu, direto do trono do Senhor. São frases, sei lá, fala uma aí. Como que é? Eu olho, vê como o Senhor me vê, como que é essa daí? Eu nasci para olhar nos teus olhos. Irmãos, isso daí é coisa para você ficar na brisa horas, só pensando nisso. Então, Deus está mudando. E é isso que muitos pastores não entenderam agora, que agora é o tempo da igreja em células, que é o tempo da igreja do discipulado, que acabou aquele negócio de você levar a sua família na missa, assistir e depois ir embora. Agora Deus está pedindo envolvimento, intimidade, envolvimento, comprometimento. Deus está levantando uma geração profundamente comprometida. E líderes que não perceberem isso vão ficar para trás, vão ficar lidando com um monte de gente que não quer nada com nada. Por quê? Porque ele não ensinou isso. Mas isso é assunto para congresso, né?
É que eu estou me esquentando, que eu vou para um congresso agora, essa semana. Fala para o seu irmão assim, aprenda a aprender, aprenda a desaprender e aprenda a reaprender. Se você não fizer isso, fala para o teu irmão, se você não fizer isso, você vai ficar um arcaico, um ultrapassado, um tiozão. Eu brinco assim, eu falo, eu sou tiozão, para me desculpar de algumas coisas que eu não sei. Mas você não acha que eu estou contente, não. Faz isso que eu sou tiozão, então eu sou tiozão, então tudo bem, então deixa eu ser tiozão. Não, eu sou tiozão, mas eu quero deixar de ser tiozão. Eu quero aprender, eu quero saber como é que faz. Porque se eu não, meu irmão, eu vou deixar de ser útil. A pessoa que ela para no tempo. Tem família, irmãos, que parou no tempo. Tem casa que você entra, a casa continua a mesma coisa. 20 anos, ninguém faz uma reforma. Mas nem para pintar. Aquele mofo, aquele mapa mundi lá na parede. Fala para o teu irmão assim, você vai ficando velho. Mas você tem que mudar para melhor. Uma hora, querido, você olha no espelho, aí você vê um pé de galinha aqui, ó. Passa alguns anos, você vê um galinheiro inteiro. Pois passa mais algum ano, você não vê nem galinheiro mais nada, você vê a lua, sei lá o que você vê. Dá para entender? Que o tempo passa, você vai ficando velho. Teve uma época que eu podia comer qualquer coisa. Eu comia qualquer coisa. E comia... Era tranquilo, irmãos. Eu estava vendo a minha foto do meu casamento civil. Cara, eu descobri uma coisa, que eu era bonito. Eu me achava mó feio, viu, irmãos? Mesmo. Eu achava incrível como uma mulher tão linda como a pastora Carmen se interessou por um cara tão feio como eu. E aí, vendo a foto... eu vi que eu não era feio. Era o diabo que estava colocando na minha cabeça a besteira. Eu era bonito mesmo. Essa época eu comia muito, irmão. E não engordava. Era bonitão. Magrinho e tal. Não engordava de jeito nenhum. E nem tinha feito operação nenhuma. Aí, hoje, eu pego um cardápio, já começo... que o metabolismo vai mudando. Então, irmão, se eu comesse, olha só, se eu comesse hoje aquilo que eu comia naquela época, eu já não teria chegado aos 50 anos. A gente vai mudando e você tem que perceber a mudança e tem que começar a perceber que está na hora de você começar a mudar os seus hábitos. Mudar os seus hábitos. Pastor, eu estou sentindo uma necessidade tremenda do meu ministério melhorar. Eu estou sentindo uma necessidade tremenda do meu casamento melhorar. Eu estou sentindo uma necessidade tremenda da minha vida melhorar. Então, irmãos, o que você está sentindo, necessidade tremenda, é de mudança. E você precisa agora entender que toda melhora exige uma mudança de pensamento, de raciocínio, de postura. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Pastor... Mas a Bíblia fala o seguinte, que Deus não muda. Verdade. Por que não muda? Eu já expliquei. Porque não precisa mudar, porque Ele é perfeito. Fala para o teu irmão assim, Deus não muda, mas você deve mudar. Onde já se viu, onde eu não consigo ver Jesus usar Facebook. Eu não consigo ver Jesus usar Instagram. Onde já se viu dar oferta com maquininha de cartão? Ô, tonto. Eu já vi gente se escandalizando de a gente dar oferta com maquininha de cartão. Agora, me fala uma coisa, qual a diferença? O dinheiro de papel é mais santo do que um cartão?
Eu sou da época, irmão, que os crentes começaram a criticar, usar guitarra na... Irmão, você não faz ideia das coisas que eu já vi no meio evangélico. Eles criticavam usar guitarra no culto, que isso era coisa do mundo, era coisa do diabo. Teve um pastor que juntou com um presbítero, com um líder da igreja, pegou a percussão da igreja e levou e pôs fogo. E qual o problema? O problema, irmão, duas coisas. Isso foi uma ignorância do tamanho da bexiga. Outro, que a percussão era de um irmãozinho lá que tinha comprado com o dinheiro dele. Aliás, esse irmãozinho é um pastor hoje de G12, lá da região lá de Suzano, para aquele lado lá. Dá para entender, queridos? Pessoas que não veem mudança, elas resistem à vontade de Deus, porque como Deus é dinâmico, Ele vai fazendo coisas novas, Ele tem uma coisa nova para todo o tempo. Eis que novas coisas faço no meio de vós. Ele faz coisas novas, Ele é o Deus do sempre novo. E aí, se você resiste à novidade, você está contra a vontade de Deus. E se você estiver contra a vontade de Deus, Ele vai passar por cima, porque a vontade dEle é soberana. Ele decidiu salvar a sua família, Ele vai salvar a sua família. E se você for atrapalhar, Ele vai passar por cima de você. Ele decidiu salvar essa nação. Se você for querer atrapalhar, Ele vai passar por cima, porque Ele é Deus. Quem entende o que está sendo falado? Um dia, o apóstolo Pedro estava lá, dormindo, na boa, de repente, ele tem uma visão muito clara. Desce um lençol dos céus, com um monte de bicho. E eram os bichos que o judeu não podia comer. Animais mesmo, proteína, que ele não podia comer. É o coelho, é o jacaré, é um monte de bicho lá que ele não pode comer. Porque era a lei. Estava lá no Velho Testamento a lei. E ele vê aquela visão, e ele olha, e ele ouve uma voz, Jesus dizendo para ele, mata e come. E ele fala assim, eu vou comer isso que é, essas coisas imundas? E aí a voz diz assim, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Ele estava dizendo o quê? Para Pedro evangelizar uma família de romanos. E ele fala, então, Senhor, o que eu faço? Ele diz, assim, assim, assim. Vai em tal rua, e assim você vai falar, é uma família, já está esperando você. E ele foi, pregou o evangelho, a família inteira foi salva. Porque ele ouviu, ele passou por cima do preconceito. Ah, pastor, eu vou naquela casa lá, é uma casa que mora um monte de drag queen. E daí, irmão? Você evangelizou numa casa de adúltero e você não falou nada? Você evangelizou numa casa de ladrão e você não falou nada? Você evangelizou numa casa de drogado e não falou nada? Qual o problema? Qual a diferença? Ou você acha que para Deus tem pecadinho e pecadão? Tem pecados de primeira e segunda classe? Não, queridos. A não ser que você tenha medo de virar uma drag queen também. Aí eu aconselho não ir mesmo. Irmão, está na hora de você abandonar os seus preconceitos. Pastor, você está dizendo para nós virar até igreja? Não, irmão, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós não devemos ter barreiras na pregação do Evangelho. Nós devemos ensinar na verdade aquilo que Deus pensa a respeito das coisas, mas nunca impedir o Evangelho por causa de preconceito. E é engraçado que o ex-drogado, ele evangeliza numa boa, o drogado. Mas quando ele vai evangelizar um assassino, ele já fala, não. Eu me lembro que na minha época que eu estava começando a CQL, eu comecei a lidar com um monte de gente que consumia droga. E aí, eu ia evangelizar os tiozinhos, que era cachaceiro, aí eu juntava num grupo de apoio, né, para quem era dependente químico. Aí os tiozinhos cachaceiros, aqueles caras, meu, pudim de pinga mesmo, o cara inchada, assim, eu não vou sentar junto com esses maconheiros. Mas, meu filho, você dá um pudim de pinga, tá todo inchado,
Você está falando o quê? És maconheiro, não sei o que. Não, irmão, é droga. Você está ficando mal, você fica com estado alterado de consciência. Preconceito. Fala para o teu irmão assim. Pergunta assim, você tem preconceito? Pergunta assim, você tem preconceito racial? Fala assim, se você tem preconceito racial, você é o cara mais burro que eu conheço. Fala para você, se você tem preconceito social, você é burro. Se você tem preconceito religioso, você é burro. Irmão, preconceito. O que é preconceito? Uma pessoa que tem uma ideia antecipada antes de conhecer a situação. Você quer saber o que passa no coração de uma pessoa? Adota ela como teu filho. Acho que não entendi. Esse grupo aqui não entendeu. Vou tentar aqui, ó. Você quer saber o que se passa no coração de uma pessoa? Para de julgar as intenções e adota essa pessoa como filho. Aí você vai sentir o que é o amor. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor não falha. Vindo para aí as profecias, uma hora vai acabar a profecia. As línguas, uma hora vai parar a língua. Mas o meu amor nunca acaba. Quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino. Hoje eu deixei as coisas de menino. Fala para o teu irmão assim, você tem que mudar. Se você é adulto, irmão, já está há mais do que um ano na igreja, está na hora de você amadurecer. Parar de ficar sendo arrastado para cima e para baixo. Está na hora de você mudar a tua postura de ajudado para ajudador. De necessitado para aquele que supre. De miserável para milionário. Está na hora de você mudar de criança para adulto, de imaturo para maturo. Maduro. Está na hora de você seguir as orientações dos teus líderes quando te chamam e puxam para crescer. Eclesiastes 12 diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e diga... Vamos ler lá, eu não coloquei para eles. Lembra do Eclesiastes 12, queridos da mídia. Eclesiastes 12. Eu costumo ler isso aqui em velório. Mas olha o que diz. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Fala para o teu irmão assim. Fala para o teu irmão assim, muda. Deixa de ser esquecido. Para de esquecer a Deus. Se você, irmão, olha para mim, se você acorda de manhã e não fala com Deus, você é do tipo que esquece que Deus existe, você tem uma tendência muito grande a fazer coisa errada, porque a pessoa que esquece que Deus existe, ela começa a andar pelas suas próprias pernas, ela começa a andar pelas suas compras, e a Bíblia diz que o homem, ele é destruído, ele é enganado pela sua própria concupiscência, ou seja, aquilo que ele deseja, ele acaba fazendo. O que destrói uma pessoa é o desejo dela. E o que faz ela não saber o desejo de Deus? Quando ela para de falar com Deus. Fala para o teu irmão assim, a fé não mora na memória. A fé habita nos íntimos de Deus. Antes que venha, fala para o teu irmão assim, lembra do teu Criador. No dia da sua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos no quais venha dizer, não tenho neles contentamento. E aí está bem poeticamente aqui, né, queridos, antes que se escureçam o sol, aqui está falando do cara que começa a ficar cegueta. Quem já está ficando cegueta aqui? Não está enxergando muito bem assim.
Que a gente vê aqui na poesia, antes que escureça o sol, é de uma forma bem poética, né? Mas aqui está falando de coisas terríveis, aqui, ó. Antes que escureça o sol. É quando você começa e fala assim, fulano, é você mesmo que está aí? Ah, Miquéia. Paulinha. No dia que escureça o sol e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia que tremerem os guardas da casa. Os guardas da casa são as pernas. Que começa agora a vacilar. Começa a tremer. Antes, lembra do teu Criador. Muda. E se curvarem os homens fortes. Os homens fortes são os braços. E cessarem os moedores. Moedores, irmão, ele está se referindo... está dizendo, se referindo àquelas máquinas de moer trigo, mas ele está fazendo uma analogia aos dentes. Quantos aqui já não estão perdendo os dentes aqui? Quantos aqui estão numa situação meio ruim de dente aqui? É muito mais gente. Por quê? Porque já está indo os dias. E aí começa a ficar um assim, outro não. Aí você olha para a igreja e vê umas cadeiras faltando. É assim. Vai faltando. Aí você vai morder, bem onde que você vai morder, é onde que estava a coisa, o pedacinho de osso, pega na gengiva. O que aconteceu? Os moedores foram. E os olhos, escurecem os olhos pelas janelas. E as duas portas da rua fecharem por causa do baixo ruído da moedura. E se levantar a voz das aves e as vozes do canto se baixarem. A pessoa começa a não escutar direito. Eu tinha muito mais ouvido antes. Hoje meus ouvidos não estão muito bons. Vão diminuindo. E aí começa os pranteadores rondarem a casa. Quando que os pranteadores começam a rondar a casa? Começa a ficar doente, velho. E o homem sábio aqui está dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Está na hora de você mudar a tua postura de vida. Não vale a pena. Algumas pessoas falam assim, pastor, mas a Bíblia diz que proveito a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. Então, eu não vou ganhar nada no mundo, não, querido. Você tem que morar no mundo, você mora no mundo, e se der para viver no mundo, você viva bem no mundo. O que a Bíblia diz é para que você não troque as coisas de Deus pelo mundo. Mas ela não fala para você viver mal no mundo. Eu quero viver bem no mundo. Você deve querer viver bem aqui no mundo, viver o melhor possível, no que é correto. Mas sem colocar a eternidade em jogo, amém? E para isso você tem que mudar, querido. Eu não quero, irmãos, encontrar com você daqui a um ano e você é a mesma coisa. Algumas pessoas não mudam. O Senhor está te chamando para mudança. Você vê como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, jovens inteligentes, jovens poderosos, tecnológicos, cheios de revelação, animados, se envolviam em tudo quanto é coisa, extremamente tementes a Deus. Irmãos, eu brinco bastante, eu falo coisas engraçadas, mas deixa eu falar uma coisa muito séria. Jesus vai voltar, viu, querido? E Ele pode voltar a qualquer minuto. E Ele só vai levar gente que mudou. Porque se você veio para cá e continua pensando, eu estava até comentando no carro agora, vindo para cá, ontem eu vi, né? A gente vira e mexe na televisão, algumas pessoas que falam que são cristãs, que professam, dizem que estudam, que fazem célula, mas tomam parte de coisas que não é de Deus. Eu me lembro quando eu conheci Jesus, o primeiro conflito que eu tive foi ter que abandonar minha carreira de músico. Por quê? Porque a minha carreira de músico, ela me fazia cantar músicas que a Bíblia discorda. Eu tive que escolher, irmãos. E nas escolhas, muitas vezes você vai perder sim.
cara que é traficante, por exemplo, uma pessoa que mexe com criminalidade, o que ela tira num dia, o que ela tira de dinheiro num dia, é dinheiro que ela talvez leve um ano todo para ganhar. E algumas pessoas, elas estão conosco, mas têm a mentalidade de criminoso ainda. Não mudou. Mudou de líder, antes era o traficante, agora é o líder cristão. Mudou de lugar de frequentar, mudou de amigos, mas não mudou o coração. Deus está te chamando para mudar, para que você entre no ano no 2019, já agora mudado. Deus está te chamando para uma mudança, para você parar de sofrer. Deus está te chamando para uma mudança, para você parar, irmãos, de ser enganado pelo inimigo, enganado pelo diabo. Tem muita gente que eu estou vendo aqui hoje, que era para já estar liderando uma igreja, pela quantidade de tempo que está aqui, pela quantidade de conhecimento que tem. Pessoas que eu sei o nome, pessoas que eu conheço, pessoas que são íntimas, que já deveriam hoje estar em outro patamar, mas resolveram estagnar, resolveram porque tiveram preguiça de continuar, ou ficaram com medo de abrir mão daquilo que ia perder. Quem está entendendo está sendo falado? Pastor, mas Deus não muda. Então, Deus não muda. Isso é maravilhoso. Quem ama a imutabilidade de Deus aqui? Por que é legal Ele não mudar? Porque você pode confiar. Você sabe que Ele salva hoje, amanhã Ele fala, quer saber? Não vou mais salvar o Aron, não. Eu gosto muito do Aron, mas eu decidi hoje não salvar, não. Ele pode ter certeza que ele está salvo hoje, ele vai estar salvo amanhã. Aliás, a salvação que se perde é a salvação que não vale a pena ter. Fala para o teu irmão assim, salvação que se perde é salvação paraguaia. Deus, Ele oferece uma salvação que você não perde. Qual? É aquela do novo nascimento, quando você nasce de novo e você é uma nova criatura, porque eu não sei se você sabe que ninguém fica nascendo e morrendo, nascendo de novo e morrendo de novo, nascendo e morrendo. Você nasceu de novo, agora você é filho de Deus e agora começa uma caminhada de fé em fé, de glória em glória. Ah, pastor, o crente não perde a salvação. Não, irmão, crente não perde a salvação. E os que vão para o inferno, então, é pessoa que nunca tiveram salvação. Não se perde aquilo que não se tem. Salvação boa é aquela que não se perde. Ah, você tinha um outro negócio que você chamava de salvação, mas não era. Você estava lá envolvido com uma religião lá, alguma coisa que você estava trocando, eu faço isso, aí eu falo, não quero mais fazer, aí perdi a salvação. Não, Deus não é assim. Você tem uma transformação, e essa transformação é mudança. Eu acho incrível algumas pessoas que viram e mexem, chegam para mim, pastor, eu estou com uma vontade de ouvir música brega. Eu acho impressionante. O cara, além de abandonar Deus, ainda vira brega. Que coisa terrível. Está na hora de você conhecer e parar de ser seguidor de homens. Começa a seguir Jesus agora. Porque essas pessoas que você segue, irmãos, muitas vezes elas podem abandonar a Deus. Começa a seguir Jesus e você seja obediente àqueles que seguem Jesus. Parou de obedecer Jesus, não tem nada a ver mais com você. Dá licença. Nós estamos, irmãos, no último capítulo da história da humanidade. E olha só o que 2 Timóteo diz. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes. Sabe o que é incontinente? O pessoal acha que incontinente é aquele cara que faz xixi na calça, né? Incontinente, irmão, é qualquer pessoa que não consegue se conter diante de uma tentação. São pessoas que são dominadas, não são líderes. São dominados por sentimentos, por vontades, que nem os bichos são, sabe? Vive por instinto, então incontinentes.
cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-se. Ou seja, fala para o teu irmão assim, gente que não muda, que não abandona as coisas ruins, se afaste delas. Por quê? Explica para mim por que se deve se afastar. Quem já ouviu falar de famílias inteiras que morreram afogadas? Uma família inteira morreu afogada. Como que aconteceu? Um começou a se afogar, o outro foi lá e se agarrou com o que estava se afogando. O outro foi lá e tentou salvar os dois. E o outro, e o terceiro, e eu já vi casos de 4, 5 pessoas morrerem afogadas. Dessa forma. Todo mundo um puxando o outro para baixo. Aí você se associa, querido, você se casa, você fica sócio, você se associa com alguém que está se afogando. Mas, pastor, mas a gente não tem que ajudar, então? Como que se ajuda alguém que está se afogando? Joga a boia e traz. Traz para o teu lado. Traz para a tua posição. Não vai, porque se você for andar no caminho do pecador, se sentar na roda dos escarnecedores, você vai acabar afundando e morrendo junto. Líder, você que é líder que está aqui, irmão, a sua função é colocar as placas na estrada, e as pessoas, elas obedecem ou não. Você não pode sair correndo, ultrapassar a velocidade para poder segurar ninguém, porque se você fizer a velocidade errada, você pode se acidentar ou ser preso, multado, tua carta de habilitação ser cassada. Nós somos os colocadores de placa. Eu estou aqui colocando uma placa. O aviso para você hoje, muda o teu procedimento, muda a tua forma de pensar, muda as suas posições, muda a tua casa, muda o estilo. Muda o estilo de higiene dentro da tua casa, muda o seu estilo de se vestir. Muda o teu palavreado, mude a tua forma de se relacionar com os seus irmãos e as outras pessoas. Mude a tua forma de se relacionar com Deus. Hebreus 12, 26, 27 diz: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez abalarei, não só a terra, senão também o céu. Esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas abaláveis, como coisas feitas para que as inabaláveis permaneçam. Olha só o que ele está dizendo aqui. Aqui o autor de Hebreus está dizendo o seguinte, que tudo, presta atenção, fala assim comigo, tudo o que for passível de abalo, deve ser abalado. Tudo que é abalável tem que ser abalável, ou tudo aquilo que dá para mexer tem que ser mexido, tudo aquilo que é para sair do lugar tem que sair do lugar, estabelecido, para que chegue um tempo em que aquilo que não é abalável se estabeleça. Então tem coisa na tua vida que é inabalável, que você não tem que mudar. Agora tem coisa na vida, a maioria você tem que mudar. Então eu vou terminando aqui. Eu vou falar. Irmãos, tem muita coisa que eu escrevi, mas não dá para falar tudo. Eu vou para o final mesmo. Tem uma frase que eu aprendi em Bogotá há 10 anos atrás. Eles dizem, é uma frase comum deles, eles falam assim: se tu cambias, todo cambia. Ou seja, se você mudar, tudo em volta mudará. Quantos aqui gostariam de ter mudanças na vida? Diz assim: eu quero ter mudança. Pega o dedo, faz assim. Eu preciso mudar. Então vou dar 5 dicas aqui. Primeiro, faça uma limpeza na tua vida. Fala para o teu irmão assim: demônios são como ratos, baratas e moscas. Onde que os ratos, baratas e moscas ajuntam?
Onde tem lixo. Tira o lixo da tua vida. Você que é mentiroso, para de mentir. Você que é imoral, deixa de ser imoral. Você que é desonesto, deixa de ser desonesto. Você que é incrédulo, deixa de ser. Entra na tua casa e começa a olhar os livros que você tem. Pega tudo aquele livro que você acha que não presta, joga fora. Não dá para ninguém não, põe fogo. Pastor, qual livro? Eu sei lá qual livro. Aquele que te incomodar. Objetos que tem dentro da tua casa. Não entre no ano de 2019 com porcaria, entronizando demônios dentro da tua casa. Você nasceu de novo, você não é mais idólatra. Ah, mas é um presente. Que presente o quê? Faça uma limpeza, vai cômodo por cômodo, arrasta os armários, arrasta as camas, arrasta a geladeira, tira aquela crosta de sujeira que estava embaixo da geladeira. Porcolúcio. Começa agora a fazer uma reestruturação na tua vida. A partir da tua casa, presta atenção naquela parede que está precisando de uma tinta faz um século. Começa a prestar atenção e começa a planejar, fazer planejamento de mudança. Primeiro muda as coisas que não vai precisar de gastar dinheiro. Aí depois começa a fazer um planejamento para mudar. Começa agora a mudar a tua estrutura. Pergunta assim, pastor, como que se despolui um rio? Irmão, você não precisa ficar tirando o sofá velho, garrafa PET do rio para você despoluir o rio, não. Sabe o que você faz? Fecha os pontos de entrada de esgoto e aquele rio, ele naturalmente vai se limpando. É assim que funciona. Começa a parar de fazer aquelas coisas erradas que você sabe que você faz. Começa, irmão, eu quero melhorar financeiramente. Começa a investir, começa a mudar de postura mental. Faça uma limpeza na tua vida, tira o pecado da tua vida. A pornografia, para de acessar pornografia. Para de olhar para as pessoas de forma indecente. Para de pensar em outra vida. Essa vida que Deus te deu, esse casamento é o teu casamento, você tem agora que investir no teu casamento, antes que você perca a tua família. Muda a tua postura com a tua esposa, muda a tua postura, faça uma limpeza de atitude na tua vida. Amém? Primeiro lugar. Segundo lugar, reposicione suas ideias e conceitos. A Bíblia diz que nós devemos ser transformados pela renovação do nosso pensamento. Ou seja, arrependa-se. Esses dias eu cheguei para um casal, eu falei assim, vocês têm que parar de brigar. Vocês têm que parar de discutir um com o outro. E aí eu falei para eles, sabe qual é o problema? Vocês precisam se converter. Aí eles ficaram assim, olhando para mim, são duas pessoas muito convertidas, né? Aí eu falei assim, vocês precisam se converter um ao outro. Você sabe o que é o marido se converter à esposa? É o marido se inclinar, a ouvi-la, a saber que ela você não pensa ao contrário, você pensa diferente. E as diferenças enriquecem o relacionamento, enriquecem a vida. Um olhando de uma forma, outro olhando de outra, há uma complexidade e há uma melhoria da qualidade da visualização. Então tem que mudar. Parar de olhar a esposa como aquele que combate você. Parar de olhar para o marido como aquele que está contra você. Agora começar a olhar para o marido, para a sua esposa, como aquele que Deus te deu para vocês serem vencedores.
Parar de olhar para os filhos como um ideal e saber que eles são aquilo que eles são, e você deve ajudar eles a serem cada vez melhores, apoiando, incentivando, fazendo de tudo para que eles sejam melhores. Não criticando, não colocando peso nas costas. Mudança de conceitos. Algumas pessoas são frouxas, irmãos, frouxas mesmo. Frouxas em relação a moral. Acham normal separação. Acha normal casal brigando. Todo casamento, todo casal briga, né? Não, irmão, todo casal que fica endemoniado briga. Porque naquela hora que está brigando, aquilo não é de Deus, não. Fala para o teu irmão assim, toda vez que você briga com a sua esposa, você está pecando. A não ser que a tua briga seja assim. Que linda que você é. Que maravilhoso, de verdade, sem ironia, né? Porque briga o que é? Falar mal, ofender, machucar. E é o que é isso? É do Espírito Santo? É de Deus? Não é de Deus, é pecado. Fez crítica para rebaixar, para destruir, para machucar, é pecado. E você está dando ouvido à doutrina de demônios. Mas a nossa família inteira tem esse costume. A gente é bruto mesmo, então deixa de ser bruto. Para de ser bruto, você é doido. A não ser que você está ganhando muito, muito com isso. Você está tendo maior vantagem com isso. Eu nunca vi nenhum casal ter vantagem brigando. É uma perda de tempo. Você sabia que um casal que vai dormir, presta atenção que eu vou falar aqui, um casal que vai dormir brigado, um demônio, ele entra no meio. Eu tive uma experiência terrível no começo do meu casamento. Briguei com a pastora. Não, ela que brigou comigo, eu nunca brigo com ela. E aí eu estou assim, deitado, dormindo, de repente eu bato a mão assim, sinto uma presença física. Isso é das coisas raríssimas que acontecem no mundo espiritual. Só que era gelado e áspero. E a pele da minha esposa não é nada áspera. Ela se corta até com uma folha de A4. Verdade. Bati a mão assim, aquela coisa raspenta. Mas eu dei um pulo. Oh! Acendi a luz, ela estava lá na outra ponta da cama. Aquele espaço no meio, não tinha ninguém. Nunca mais eu briguei. Nunca mais eu fui dormir brigado. Nunca mais. Porque Deus me permitiu ter essa experiência para ver que briga não é de Deus. Fala sempre para o teu irmão, se você tem o costume de brigar, abandona esse costume. Deixa de ser goteira. Deixa de ser chato. Deixa de ser reclamona. Deixa de ser reclamão. Deixa de ser perfeccionista. E se torne um cristão perfeito em Cristo. Terceira dica. Fala assim, eu preciso mudar hoje. Olha, irmãos, isso de mudar é só para gente que não é perfeito, tá? Então, se você é perfeito, que tem gente que fala assim, eu, graças a Deus, estou muito bem, está tudo muito bem. Para falar a verdade, pastor, eu estou numa boa aqui, tá? Não preciso mudar nada. Então, você é a pessoa mais burra que existe no mundo, porque a pessoa que não precisa de mudar, ela não vai evoluir, ela está estagnada. Você está pior do que aquele que está mal. Não precisa de mudança? Então, você é Deus agora, porque Ele é imutável. Então, vamos lá, terceiro, diz assim, eu preciso de mudança, e ela tem que ser hoje. Qual o problema? Que a gente sempre fala, eu vou começar aquele curso ano, a dieta é para segunda-feira, amanhã. Vou parar de fumar ano que vem. Vou ser um crente fervoroso o ano que vem.
Irmãos, esquecem igual de ano que vem. É para começar agora. Começa agora. Não perde 2 meses, não perde 15 dias. Começa agora. Quando que tem que ser a mudança? Quando tem que ser a mudança? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Quarta dica. Faça uma aliança com Deus. O que é fazer uma aliança? A partir de hoje eu... Parará. Aliás, irmãos, nós somos homens de aliança. Tem gente que eu admiro muito nessa vida, sabe? Sabe o tipo de pessoas que eu mais admiro? Não são as pessoas certinhas não, viu, irmãos? As pessoas que eu mais admiro são as pessoas que você fala uma coisa, a pessoa faz assim, tá bom. E aí na próxima vez que você encontra com a pessoa, ela mudou. Ela fez aquilo que você falou. Pior coisa, irmão, aquela pessoa fala assim, pode deixar, Lide! Pode deixar, Lide! É nóis! Ordem dada, ordem cumprida. Aí você encontra da pessoa na outra semana, mesma coisa. Fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito. Por quê? Porque a pessoa está esperando uma oportunidade melhor para mudar. Talvez, quando eu me aposentar, aí eu vou servir a Deus. Irmão, se você não servia, você vai servir a Deus aposentado da mesma forma que você servia antes. Aliás, tem uns irmãos aposentados aqui, pergunta para eles se ele serve mais a Deus agora do que na época que está trabalhando. Muitas vezes não, porque muitas vezes a pessoa quando está trabalhando tem contato com mais gente, tem mais oportunidade de estar pegando condução, ônibus, tem mais oportunidade, nada a ver. Se você é uma pessoa que fica esperando se aposentar, esperando ficar velho, tem gente que espera ficar velho para poder ir na igreja, né? Mas deixa para lá, tem muita coisa. Faça uma aliança com Deus, amém? Por exemplo, eu vou dar uma dica de aliança aqui, ó. Faça uma aliança de toda vez que você for entrar numa casa. Vamos fazer isso. Vamos fazer uma aliança agora comigo? Hoje, na hora que você entrar na tua casa. Ó, vou te ensinar. Aqui está a porta da sua casa. Ou do seu apartamento, não sei, né? Na hora que você entra, né? Hoje, na hora que você for entrar na tua casa, faz assim, ó. Abre a porta, saia da frente e fala, Senhor Jesus, entra, por favor. Que tal? Fechou? Tem esse costume? Porque se ele entrar, você não vai parar de... Se vier brigando no carro, você vai parar, porque você não vai ter cara para ficar brigando com ele lá dentro junto. Entra, por favor. E aí, ele vai te direcionando, se você vai ou não lavar a louça, se você vai ou não falar aquela palavra esquisita para o teu marido, se você vai ou não xingar o teu filho. Começa a ser uma pessoa de alianças. A partir de hoje, eu farei tal coisa. Começa com coisas pequenas e vai partindo para as maiores. A partir de hoje, que nem semana passada nós fizemos um voto de... E toda vez que eu for em algum culto, em qualquer igreja, em qualquer lugar, eu ter uma oferta mínima. Todo lugar que eu chegar, o mínimo. Daí para mais. Daí, se o Espírito Santo me tocar mais, se eu tiver condições, mais. Mas o mínimo. Para nunca ser zero, para que eu nunca seja coisa de miséria. Estabeleça um padrão. Eu falo para os maridos, todo dia dá um beijo de 10 segundos nas esposas. Isso é pacto, irmão, de mudança. Aprenda a dar um presentinho para tua esposa, uma vez por semana, para o teu marido. Tome atitudes de mudança. Faça uma aliança com Deus. Em último lugar, faça um propósito com Deus de conhecê-lo. Conhecer a sua palavra, conhecer a Ele intimamente. Eu espero que vocês não estejam dispersos agora nesse momento.
Porque não sei se você sabe, todo o avanço que um ser humano tem na sua vida sempre é depois de uma decisão. Chegue em casa hoje, amanhã, faça um checklist de toda a sua vida. Escreva sobre a tua profissão, sobre a tua carreira, sobre a tua emoção, a tua, como chama? Afetividade. Se você for casado, fala sobre o seu casamento. Se você for solteira, solteiro, escreva o tempo que você quer casar, o tipo de pessoa, em que situação que você quer casar. E começa a mudar as atitudes. Você, moço solteiro, que deseja um dia constituir uma família. Que tal você parar de ser preguiçoso, folgado, e começar a fazer um curso atrás do outro, para que você possa ter uma boa profissão, ganhar bem, para que você possa ter um casamento na área financeira abençoado. Que tal, minha irmã, você começar agora a tratar a tua mãe da forma que você gostaria de ser tratada pelos seus filhos? Que tal você mudar agora a tua forma de tratar Deus? Que tal agora você decidir mudar a forma de tratar o seu líder, a sua líder, honrando? Aliás, eu postei, a honra, a desonra, ela é a causadora de morte, de enfermidade e de apedrejamento moral. A pessoa que não aprende a honrar, que não honra, é uma pessoa que vai ter problemas seríssimos. Nós já falamos sobre isso. Se você é do tipo que vem aqui à casa do Senhor, senta na cadeira, comprada com dinheiro do dízimo do teu irmão, com dinheiro da oferta do teu irmão, você usufrui da luz, paga pelo dízimo e oferta do teu irmão. Você usa o banheiro e gasta água, papel, que é comprado com o dízimo do teu irmão, e você é contra o dízimo, Deus está mandando você mudar de pensamento, porque você é um canalha. O que é o canalha? A pessoa que se aproveita dos outros. Você é o tipo da pessoa que mora numa casa, come, dorme e não dá nada, e está em tempo de trabalhar. Não trabalha e nem lava uma louça, não trabalha e nem faz. Então, irmão, você é um canalha. Então deixa de ser canalha, porque é assim que você vai ganhar a sua família inteira para Jesus. Você que está nos visitando, nos perdoa. Estou lavando roupa suja, porque hoje é dia de ceia, então todo mundo tem que entrar na linha para poder seguir adiante. Estamos em casa. Então, se você quiser fazer parte dessa família, sabe como que vai ser. Joia, né? Amém? Amém? Quem entendeu as coisas aqui? O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Se sabe, eu vou contar um segredo aqui do meu coração. Eu morro de vontade de abrir uma igreja em São Bernardo. Espero que você não se arrependa de ter aplaudido. Sabe quando eu vou abrir uma igreja em São Bernardo? Uma sequer em São Bernardo? Sabe quando? Eu tenho pensando, nunca, né? Não. Nunca não existe, né? Sabe quando que eu vou abrir? Quando o pessoal de São Bernardo aprender a se organizar e pagar pelo menos um ônibus para vir para cá. Sem treta. Porque aí, se você consegue pagar um ônibus, então dá para pagar um aluguel de um salão, né? Dá para pagar um salário de um pastor, né? Então agora, como é que a gente quer ter uma igreja lá, se o pessoal não tem esse... Vem tudo como chama? Na xepa. Só uma meia dúzia que se lasca, os outros...
Então você é o tipo do camarada que nós somos pobres, então, irmãos. É isso aí, a mentalidade tem que ser mudada. Você entende? Você tem que começar a olhar para a vida como príncipe e princesa que você é. Essa é a minha função, viu, querido? Você me perdoa a dureza, mas essa é a minha função. Eu sou que nem aquela mãe, né, que fala assim, você não é qualquer um. Então, Deus é assim. Ele chama as pessoas para o mais. Por isso que o slogan da nossa igreja é rumo ao mais. A pessoa fala assim, pastor, eu quero sair da CQL. Eu vou para tal igreja. Pergunto, é para orar mais? É para abrir mais célula do que você abriu aqui? É para ser mais santo? É para se comprometer mais? É para melhorar mais? É para amar mais a Deus? Não. Então você está sendo canalha. Você está mudando para fugir da sua responsabilidade. Você é medroso, medrosa. Deus abomina gente covarde. Covarde. Foge da santidade porque você não quer perder nada. Só que você não esquece que a santidade faz você ganhar muito mais daquilo que você perdeu. Perder, irmãos, é como o semeador que semeia. Semeia, ele está perdendo a semente. Só que ele não está perdendo, ele está investindo, porque ele vai receber aquilo multiplicado 100, 30, 100, 1000 vezes mais. Seja semeador. Muda tua forma de agir. Para de gostar de coisa de graça. Eu vou tentar falar de novo. Para de gostar de coisa de graça. Lá. Você ficou sabendo? Lá estão distribuindo leite, lá não sei na onde. Estão distribuindo. Irmão, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Eu não estou dizendo que vez ou outra, numa emergência, você precisa de ajuda. Mas não é comum isso. Então você que gosta de coisa de graça, ônibus de graça, coisa de graça, escola de graça e tudo de graça, você está sem graça. Porque Deus te deu inteligência para conquistar. O povo de Deus é diferente, nós não somos daqueles que vivem dessa forma, nós somos aqueles que dão, nós somos daqueles que emprestam, nós somos aqueles que investem, nós somos aqueles que ajudam. Emprestará e não tomará emprestado. Aonde colocarem a planta dos seus pés, você será abençoado. Amém? Para de pensar como seus avós pensavam. Aliás, irmão, você que quer casar, por favor, nunca faça aquilo que as pessoas vão... Sempre alguém vai falar para você, tive uma ideia para você economizar a grana do casamento. É fácil, viu? Você vai lá no cartório e faz atestado de pobreza. Aí, você vai economizar os 300 e poucos reais. Então, economiza 300 e poucos reais e passa a vida toda na miséria. Porque você assinou um documento que você é miserável. Assinou. Não faça isso, não assine documento de miséria. Você comprou uma roupa legal, ou alguém te deu uma roupa legal, alguém fala assim, não, que bonita, não fica falando essa, custou 20 reais. Ninguém perguntou para você. Você fala, obrigado. Você não precisa você não precisa se desculpar. Você precisa ser agradecido. Aliás, eu já quero emendar essa palavra com a palavra da oferta. Irmão, nos Estados Unidos, essa semana comemorou o Dia das Ações de Graças. Amém? O norte-americano é um povo que teve um ensinamento protestante. Liberalismo econômico, conservadorismo nos costumes. Eles são pessoas extremamente generosas.
porque faz parte da cultura deles. Lá, quando alguém está em dificuldade, todo mundo ajuda. Que eles aprenderam assim. Eles não têm problema de dar oferta. As igrejas lá, irmãos, são muitas vezes igrejas pequenas demais, igrejas com 20 e poucas pessoas, mas são igrejas ricas. Por que são igrejas ricas? Porque aqueles 20 e poucas pessoas, todas elas, são animadas. São animadas. Se tem um sentimento no ser humano horrível, é a ingratidão. Quantos aqui já foram ajudados? Quantos aqui já foram ajudados por alguém? Alguém chegou e ajudou você? Te deu alguma coisa? Então, irmão, você que foi ajudado, você sabe como é importante você receber uma ajuda. Então, você tem isso no seu coração para você também ajudar. E seja grato àqueles que te ajudaram, àqueles que te ensinaram, àqueles que te levantaram, aqueles que confiaram em você. Seja grato. E gratidão, irmãos, se demonstra através de atitudes, de respeito, de honra, de presentes. Quantos aqui são gratos a Deus? Nós vamos demonstrar a mudança e a gratidão a Deus através das nossas ofertas, dízimos e primícias. Amém? Queria que todos aqui pedissem para o Senhor para que Deus esteja mudando. Vamos ficar de pé todos. Queria que o pessoal do louvor viesse aqui, por favor. Pedir para o Senhor estar mudando a nossa mentalidade, nosso coração. Pega o envelope da sua oferta. Por favor, me dê um também aqui. Por favor. Coloca diante do Senhor essa oferta. E declara essa semeadura. Mas hoje você vai fazer uma semeadura especial. De confirmação dessa palavra que eu falei. Se você é daquela pessoa que reconhece que precisa mudar, você vai fazer agora uma oferta especial ao Senhor. Você vai falar: Senhor, essa oferta, ela já é um sinal da minha mudança, daquilo que eu quero mudar. Feche seus olhos, vamos orar.